Bom dia, Tião. Bom dia. Você que acompanha o Ponta Porã Informa. Vamos lá com o nosso boletim informativo nessa sexta-feira, dia 20 de setembro. O dia do gaúcho, né? Por isso, estamos comemorando aí em todo o Brasil a Semana Farroupilha. E aqui em Ponta Porã se encerra no domingo com o 17º Porco no Rolete. Que, claro, você, né, vai estar por lá nos acompanhando. Mas vamos lá com o nosso boletim esportivo, Tião, para falar de Copa Sul-Americana, né? Em uma fase no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro voltou a decepcionar a torcida ontem, desta vez pela Copa Sul-Americana. Jogando na Argentina, o time brasileiro saiu na frente diante do Modesto Colón, mas acabou levando a virada e foi derrotado por 2-1 no jogo de ida da semifinal na cidade de Santa Fé. O revés deixa o Atlético em desvantagem no confronto, ao menos traz o consolo do gol fora de casa, que é critério de desempate. Assim, na quinta-feira que vem, o time mineiro avança se vencer por 1-0 no Mineirão. O jogo de ontem era encarado dentro do clube como uma oportunidade ideal para se reabilitar nesse momento da temporada, em que acumula tropeços no Campeonato Brasileiro, né? E já está fora da zona de classificação à Copa Libertadores. Apesar do favoritismo, o Atlético Mineiro encontrou dificuldades diante do rival, que é considerado modesto, vamos dizer assim, né? Em noite pouco inspirada no primeiro tempo, a equipe brasileira criou pouco e praticamente não ameaçou o gol defendido pelo goleiro Leonardo Burian. A etapa inicial, de baixo nível técnico, foi marcada pelo duelo truncado no meio campo, aquele jogo de muita pegada, muita marcação. E o limitado Colón também não conseguia ameaçar a defesa atleticana. Chegava pouco, quando chegava era rapidamente neutralizado, né? Mesmo diante de atuações tão irregulares, as redes balançaram aos 36 minutos num lance inusitado. Ortiz, ao tentar afastar na defesa argentina, encheu o pé, mas acabou acertando o Tchará, né? E a bola acabou voltando contra as próprias redes do Colón. O árbitro anotou gol para o jogador do time brasileiro. Sem mudanças para o segundo tempo, o Atlético foi surpreendido logo nos primeiros minutos. Aos 6, após uma cobrança de escanteio na área, Escobar, né, escorou de cabeça na primeira trave e Morelo completou na segunda, vindo de trás, fazendo o empate, né? O gol de empate acabou meio que acordando o Galo Mineiro no segundo tempo. A resposta veio aos 20 minutos em um forte chute de Vinícius. Burian caiu no canto para fazer uma difícil defesa. Após o escanteio, o Hever tentou de cabeça, mas aí sem sucesso. Apagado em campo, Casares deu lugar logo na sequência ao Otero. Rodrigo Santana, logo em seguida, também trocou de Santo por Alejandro e Vinícius por Natan, na tentativa de dar um novo fôlego ofensivo ao time atleticano. As mudanças não surtiram lá o efeito que ele queria, né? Sem sucesso no ataque, o Atlético ainda vacilou na defesa e acabou levando a virada aos 40 minutos. Uma boa trama do Colón resultou em uma finalização do Rodrigues, livre dentro da área, tocou para as redes, sacramentando a vitória dos donos da casa, os anfitriões. 2-1 Colón diante do Atlético Mineiro. Então, resumo da ópera: dois times brasileiros na semifinal e os dois times brasileiros em desvantagem. O Corinthians uma desvantagem gigantesca, né? Porque além de ter um time limitado, vai jogar a 2.800, mais de 2.800 metros do nível do mar, ou seja, na altitude, vai faltar fôlego. Tem que superar suas limitações, superar a altitude e superar a desvantagem, né, que tem de 2-0 que levou em casa. Então a situação dos brasileiros não é muito boa, não. Do Atlético é melhor, é verdade, né? E na segunda divisão não foi noite, né? Não foi na noite de ontem que o Figueirense voltou a vencer na segundona, mas o empate por 2-2 com o Brasil de Pelotas em pleno estádio Bento Freitas teve um gostinho especial, né? Porque o adversário chegou a abrir 2-0. A partida foi válida pela 23ª rodada do campeonato. Os dois gols marcados pelo artilheiro William Popp, que chegou a 6 da Série B, não acabam com o jejum de 14 jogos sem vitória, mas tiram o Figueirense da lanterna. Com 23 pontos, o time catarinense é o penúltimo agora, colocando na lanterna o Guarani, né, que joga no sábado e tem 22 pontos. Por outro lado, o Brasil de Pelotas não conseguiu emplacar a quinta vitória seguida, né? E está na 11ª colocação com 29 pontos, podendo perder 2 posições até o encerramento da rodada. Segunda divisão, né? Figueirense vai mal. Aliás, o Figueirense perdeu 3 pontos por causa do WO e ainda tem aí julgamento à vista para o time catarinense. E depois desses 3 pontos perdidos aí, o Figueirense
entrou, né, figura na zona do rebaixamento, não consegue vencer, está a 14 rodadas sem vencer, e o São Bento, que era a lanterna, deu uma recuperada boa, foi a 23 pontos, né, e já jogou na rodada do São Bento, venceu o Vitória por 2-0. Vamos ver, o Guarani ainda joga no sábado, né, com o Paraná Clube, no Brinco de Ouro, pode vencer e ir a 25 pontos, saindo até da zona do rebaixamento, o time de Campinas, né? Além de sair da lanterna, pode sair da zona do rebaixamento. Mas vamos lá, conferir a rodada, 23, né? 23ª rodada. O Operário na segunda, venceu a Ponte Preta por 2-1. Hoje ele estaria aí no G4, né? Aliás, não estaria no G4 não, ele tem 35 pontos contra os mesmos 35 do Botafogo de Ribeirão Preto, né, que também já jogou e ganhou do Vila Nova por 2-0. Só que o Vila Nova tem um gol de saldo positivo e o Operário tem 4 negativo. Então aí é que complicou a vida do Operário de Ponta Grossa. Mas ganhou, né? E o Botafogo ganhou do Vila Nova de Goiás por 2-0 e o São Bento ganhou do Vitória por 2-0. Ontem Brasil de Pelotas e Vitória 2-2. Hoje tem Criciúma e Atlético Goianense às 18h15 no Heriberto Rios em Criciúma. Na Ilha do Retiro tem Sport e América Mineiro às 20h30. Amanhã tem Guarani e Paraná Clube no Brinco de Ouro às 10 horas da manhã. Às 15h30, né, o Bragantino, que é o líder do campeonato, vai enfrentar o Londrina na Arena Pantanal, lá no Mato Grosso, na capital. O Cuiabá joga contra o Oeste de Barueri. O Oeste já foi de Itápolis, já foi de Presidente Prudente, agora é de Barueri. E está quase indo para Ribeirão Preto. Então o Oeste não para nas cidades do interior de São Paulo. O Coritiba joga contra o CRB para encerrar a rodada às 18 horas, né? Encerrando a rodada. Na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, né, Tião Prado, nós teremos no sábado, amanhã, às 10 horas da manhã, o Botafogo enfrentando o São Paulo no Engenhão. No Mineirão, o Cruzeiro vai enfrentar o Flamengo às 16 horas, né? Às 18 horas, na Arena Corinthians, o Corinthians recebe o Bahia. E ainda no sábado, no último jogo do sábado, o Santos enfrenta às 20 horas o Grêmio na Vila Belmiro. No domingo, às 10 horas da manhã, o Internacional, de ressaca após perder a Copa do Brasil, vai enfrentar a Chapecoense, que está na zona do rebaixamento, Tião Prado. O Fortaleza, no Castelão, joga às 15 horas contra o Palmeiras. O Palmeiras está em recuperação no Campeonato Brasileiro depois que o Mano Menezes assumiu o clube. O Vasco da Gama, no São Januário, vai jogar contra o Atlético Paranaense, 15 horas. Também às 15 horas, em Maceió, no Estádio Repelé, o CSA joga contra o Ceará. O Goiás, no Serra Dourada, um pouco mais tarde, às 18 horas, joga contra o Fluminense. E o Avaí, na segunda-feira, encerra a rodada contra o Atlético Mineiro na Ressacada, jogo marcado para as 19 horas. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, na segunda-feira com mais informações esportivas aqui no portal Ponta por Informa, também na Cerro Corá FM 91.5.